Hi students, how's it going? Tudo bem com vocês? Teacher Carlos here, and let's start our English class. Bora começar aqui a nossa aula de inglês, então se organizem aí, peguem todo o seu material, local tranquilo, silencioso, para que vocês possam ter total atenção a tudo aquilo que eu vou propor aqui na nossa aula, beleza? Bora ver aqui quais são os nossos objetivos. Teremos na nossa aula de hoje leitura e interpretação de texto, tá? Vamos iniciar os nossos estudos sobre o passado simples, começando a falar sobre os verbos regulares e irregulares. Quando eu falo de passado simples, é muito importante que a gente perpasse sobre essa história de verbos regulares e irregulares, para que então a gente possa chegar lá e definir de forma mais assertiva, eu diria, sobre as regras do Simple Past, do passado simples, beleza? Tempo verbal que a gente utiliza justamente para falar sobre, como o próprio nome propõe, sobre ações do passado que aconteceram lá no passado, ok? Bora iniciar então, vamos lá. No nosso warm-up, no nosso aquecimento, eu tenho aqui 3 perguntas para que vocês respondam em inglês, pessoal. Vamos continuar sempre com essa prática, vai até o dicionário, pesquise se preciso for, não tem problema, peça ajuda depois. Enfim, mas vamos colocar em inglês, tá bom? Number 1. What kinds of means of transportation can we take to travel? Que tipos de meios de transporte nós podemos utilizar para viajar, tá? Então aqui é vocabulário mesmo, meios de transporte. Number 2. Have you ever been to Foz do Iguaçu? Você já esteve em Foz do Iguaçu? Yes or no? Ok? Yes or no? Tentem dar uma resposta completa se for o caso. Ó, atenção aqui, present perfect. Se você tem have na pergunta, você vai ter o have na resposta também. 3. What touristic spots from Foz do Iguaçu have you heard of? Quais pontos turísticos de Foz do Iguaçu você já ouviu falar? Pensa aí, tenho certeza que você já não foi, você já viu em algum lugar, na televisão, não sei. Ou então dá uma pesquisada se preciso for para responder, tá bom? Já volto para corrigir. Bora ver aí, pessoal, o que vocês responderam, as possibilidades, Então, olha só, na number 1. What kinds of means of transportation can we take to travel? Quais meios de transporte podemos utilizar para viajar? Eu coloquei aqui, olha, car, bus, plane, ship, train, carro, ônibus, avião, navio, trem, ok? 2. Have you ever been to Foz do Iguaçu? Você já esteve em Foz? Yes, I have. No, I haven't. Como eu falei anteriormente.
Se a pergunta foi com have, a resposta também tem que ser com have, independente se é afirmativo ou não. And 3. What touristic spots from Foz do Iguaçu have you heard of? Quais pontos turísticos da cidade de Foz do Iguaçu, uma cidade tão linda, né? Que você já ouviu falar? Cataratas do Iguaçu, Parque das Aves, Vale dos Dinossauros, Usina de Itaipu. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Compare com os que você colocou, tá bom? Bora, vamos seguir. Nós temos aqui, pessoal, um blog, tá? De uma moça chamada Lívia, ok? E ela está falando justamente, aqui ela está relatando justamente sobre a última viagem que ela fez para Foz do Iguaçu. Então, olha só. My Foz do Iguaçu trip. Minha viagem para Foz, ok? Vamos ler? Atenção. Last January, on my vacation, I visited Foz do Iguaçu. I traveled by plane. It was my first time on a plane and I loved it. First, I went to Cataratas do Iguaçu. I got there by bus. There, I walked for a few minutes to get to the waterfall. Then, I visited the Parque das Aves. I saw many beautiful birds and I took awesome photos. Ela fala exatamente assim, olha, no último janeiro, né? Janeiro passado, nas minhas férias, eu visitei Foz. Viajei de avião, foi a primeira vez em um avião e eu amei. Primeiro, eu fui para as cataratas, cheguei lá de ônibus, lá eu andei por alguns minutos até chegar à cachoeira lá, né? As cascatas lá. Depois eu visitei o Parque das Aves, vi pássaros, muitos pássaros lindos e tirei fotos incríveis, ok? Daí ela continua. Finally, on my last day, I rented a car and I drove to Argentina. There, I had some drinks at the ice bar. I hope to visit Foz again. I liked the city very much. Check some pics I took. Então ela fala aqui, olha, finalmente no meu último dia eu aluguei um carro e dirigi até a Argentina. Lá eu tomei alguns drinks no Ice Bar. Espero visitar Foz novamente. Eu gostei muito da cidade. Dê uma olhada nas fotos que eu tirei. Então aqui tem 3 fotos, olha, belíssimas por sinal, né? Então, texto lido, interpretado aqui, né, traduzido melhor, quer dizer. Vamos então agora para a atividade sobre ele, tá ok? Reading for General Comprehension. Então aqui é uma leitura, né, uma atividade para uma compreensão mais geral acerca do texto. Number 1. Where can this type of text be found? Onde que esse tipo de texto pode ser encontrado? Reparem bem ali no layout do texto, beleza? Se você sacou esse detalhe. And number 2, summarize what the text is about in one short paragraph. Resuma sobre o que é o texto em um parágrafo curto e único, tá? Tenta aí esboçar alguma coisa em inglês, resumindo do que se trata esse nosso texto, tá? Já volto para a gente continuar conversando.
Conferindo? Bora ver. Assim, por mais que talvez fossem respostas um pouco mais pessoais, eu diria, mas assim, não tem como a gente fugir muito do que de fato se trata, né? Principalmente quando eu falo para resumir, claro que você pode resumir com as suas palavras, mas você só não vai poder fugir do que de fato estava escrito no texto, né? Do que o texto estava falando. Então, número 1, where can this type of text be found? Onde que esse tipo de texto pode ser encontrado? Blogs on the internet. Por exemplo, eu coloquei blogs na internet, porque se você reparar, ó, aqui eu coloquei um layout bem sobre um blog, né? Então aqui a gente já conseguia definir justamente isso. E a número 2, summarize what the text is about in one short paragraph. Resuma sobre o que é o texto em um parágrafo curto. Olha o que eu coloquei aqui, ó. It's about a trip to Foz do Iguaçu. Lívia went by plane, visited the Cataratas do Iguaçu, Parque das Aves, and the Ice Bar. She loved the trip and took some photos. Foi bem sucinto no que o texto falava. Olha, é sobre uma viagem para Foz. Lívia foi de avião, visitou as Cataratas e o Parque das Aves e o Ice Bar lá na Argentina. She loved the trip and took some photos. Ela amou a viagem e tirou algumas fotos. Ok? Então, peça ajuda ao teu professor se preciso for, para dar uma olhadinha também aí no resumo de vocês. É um ótimo exercício esse daqui, tá bom? Para praticar. Beleza, bora falar um pouco sobre os verbos? Eu tinha falado para vocês que a gente ia conversar sobre os regulares e os irregulares, né? E através desse estudo, a gente vai nos encaminhando, então, para as regras do Simple Past, para a regra dos passados simples. Então, observe o que vocês irão fazer. Tentem buscar aí, na cabeça de vocês, as regras que dizem respeito aos verbos irregulares e irregulares do inglês, tá? O que já foi visto em séries anteriores, aquilo que você já estudou, o teu conhecimento do idioma que você tem. O que eu quero que vocês façam? Aqui está a primeira parte do texto, eu dividi em duas partes. Nesse quadro aqui embaixo eu coloquei, olha, regular verbs, que são os verbos regulares, e os irregular verbs, que são os irregulares, tá? Daí, todos os verbos estão sublinhados aqui. Eu quero que vocês escrevam aqui, né? Os que são regulares e os que são irregulares. Teacher, como que eu vou saber? Professor, como que eu vou saber? Não vou falar agora, nesse momento, caso você não se lembre. Pesquisa aí rapidinho, tá? Caso você não se lembre. E tentem fazer. Já volto para a gente poder corrigir. Bora lá. Bora ver o que vocês colocaram? Aqui, todos os verbos que estão sublinhados, deixa eu olhar com calma aqui,
todos eles... Ah, não, exceto um. Mas se bem que ele está repetido ali. Exceto um verbo, todos eles já estão conjugados no passado. E eu coloquei igualzinho aqui, olha só. Os regulares são visited, traveled, loved e walked. Visitou, viajou, amou e andou. E os irregulares são was, went, got, saw and took. Né? Estava, foi, chegou, viu e tirou. Tá? Tirou foto lá. Tá. O que a gente pode presumir aqui? Se a gente observar os regulares, o que eles têm em comum? Igualzinho na escrita ali deles. O ED. Repara, todos eles têm o ED. Visited, traveled, loved and walked. Beleza, tá? Então, essa é uma grande regra para a gente poder levar em consideração. Os verbos regulares, na hora que você joga para o passado, basta acrescentar o ED. Acabou, tá? Então, se a gente tira o ED deles aqui, eles ficam no presente. Ó, visit, travel, love, aqui não tira o E, por favor, walk, andar, tá? Os irregulares já é um problema mais sério, digamos assim, né? Porque não tem regra específica, cada um vai ter o seu, tá? Então, mas como que eu vou saber? Bom, tem gente que pega listas e sai tentando memorizar. Minha dica é, usa, forma frases, escuta bastante, lê, que você vai memorizando, tá? São eles was, que é o passado do verbo to be, went é o passado do go, got é o passado do get, lembra que eu falei que tinha um que não estava conjugado? É o passado desse aqui, ó, get, got. Saw, que é o passado do verbo see, a gente vai ver já com calma, tá bom? E took é o passado do verbo take. Agora ficou mais fácil. A segunda parte do texto é para vocês fazerem a mesma coisa. Só que agora eu já falei mais ou menos a regra, né? Então, não tem como errar. Façam aí. Já volto. Agora aqui ficou mais fácil, não ficou? Vamos ver. Os verbos regulares. Rented, hope, visited, liked e check. Só o hope e o check que não estavam conjugados no passado ali no texto, mas eles são verbos regulares, beleza? Então, alugou, hope do verbo esperar, né, quando você espera, de esperança que alguma coisa aconteça. Visit, visitar, acho que já apareceu. O like, gostar, e o check, de checar alguma coisa, beleza? Então, todos eles também é só colocar o ED. Rented, hoped, visited, liked, checked. E aqui estão os irregulares, ó. Drove, had and took. Dirigiu, teve,
e tirou, né, das fotos ali também. Então, drive, have e take são as formas de presente, tá? Tá corrigido aqui. Vamos ver essa comparação de presente passado nas listas aqui? Dá uma olhada, olha só. Eu coloquei aqui os verbos regulares, os regular verbs do texto. Acompanhem comigo a leitura, olha só. Visit, visited, travel, traveled, love, loved, walk, walked, rent, rented, hope, hoped, like, liked, check, checked. Então, se ele for um verbo regular, você coloca ed. Só toma cuidado, né? Se o verbo já termina com e, tipo o verbo love, você não vai repetir um outro e, apenas acrescenta o d, tá bom? Visitar, viajar, amar, andar, alugar, esperar, gostar e checar. São esses os significados. Agora, os verbos irregulares, eu coloquei aqui, ó, irregular verbs, não tem nada de ed. Cada um vai ter o seu. Pode ser que ele mude completamente na ortografia, pode ser que seja idêntico, tá? Pode ser que mude uma letrinha ou outra. Bora observar? Be, was, were, ó, mudou bem. Go, went, também mudou completamente. Get, got, não. See, saw, take, took, drive, drove, have, had. Aqui eu coloquei um que não apareceu no texto, beleza? Só um extra. Buy, bought, ok? Então, não tem regra específica aqui, beleza, pessoal? Tá? O que as pessoas fazem, às vezes, é o seguinte, colocar em grupos, porque às vezes tem um grupo de verbos que terminam do mesmo jeito na forma de passado, o que facilita também para poder memorizar, pode ser. Então, olha, é o verbo ser ou estar, ir, get. Vai ter uma série de significados dependendo do contexto. No texto aqui foi o verbo chegar. See é o verbo ver. Take, mesma coisa. Take photos, tirar foto. Take a shower, tomar banho, então pode ter significados diferentes. Dirigir, ter e comprar. Beleza? Então esses são os verbos irregulares. Bora praticar a nossa quiz? Eu tenho aqui duas frases. Eu quero que vocês marquem a alternativa correta. Não vou traduzir. Façam aí que eu já volto. Bora corrigir? Então vamos lá, olha. Na número 1 a resposta correta é a letra B e na número 2 a letra A, tá? The past of go is, o passado do go é went. Jesus, gente, isso aqui não existe, essa alternativa. Eu botei bem de propósito mesmo. O verbo go, ele é irregular, então não dá para pôr ed, tá? Went. The verb like is o verbo like, que significa gostar. Ele é regular ou irregular? Ele é regular, ou seja, passando ele para o passado, basta acrescentar o ed. Mas como o verbo like aqui ele já termina com e, então você põe só o d, não vai repetir a letra e. Ok? Certinho.
E aí, o que a gente conversou hoje, hein? Hoje nós praticamos leitura e interpretação de texto, né? Sobre a Lívia, que foi para Foz do Iguaçu. E a gente falou um pouco sobre os verbos regulares e irregulares. Agora vocês sabem muito bem definir e explicar, entender a diferença dos dois. Minha dica é, gente, estuda formando frases, contextualiza esses verbos. Beleza, vai dar uma olhada nas listas, vai até o dicionário, não tem problema, mas coloca em prática. Sem sombra de dúvida, é a dica para ajudar você a memorizar, ok? E eu vou parando por aqui. Obrigado aí por terem acompanhado, ok? Thank you very much and see you next class. Bye bye.